Mamãe, me olhe com carinho quando eu der um lugar para o meu papai no meu coração. Olá, amado ser. Me chamo Rose Soares, estou consteladora sistêmica. No vídeo de hoje, vou falar sobre uma dor que eu vejo se repetir dentro dos sistemas familiares de uma forma profunda. Aliás, não é de agora. Eu vejo isso se repetindo dentro dos sistemas familiares desde que eu atuava na área do direito com as famílias. E agora, por meio da constelação sistêmica, eu vejo um caminho de cura. Eu encontrei um caminho de cura, um caminho de condução dessas pessoas para a cura. Porque as pessoas brigam muito, papai, mamãe, no divórcio, na separação, briga pela guarda das crianças, pela pensão alimentícia. Como eu vi isso acontecendo nos sistemas familiares. E é de cortar o coração. As crianças são utilizadas como uma forma de provocar o outro, o pai e a mãe. Tanto que nasceu a lei da alienação parental, não é mesmo? Mas a raiz de tudo isso é muito mais profunda, dessa tal lei da alienação parental. Tudo que eu vi demais na área das famílias, na advocacia com as famílias, nos divórcios, nas dissoluções de uniões estáveis, nas partilhas de bens, nas brigas pela pensão, pela guarda, pela visita, pelo período de convivência da criança com o pai, com a mamãe. Aqui na constelação sistêmica a gente vê sim um caminho de cura. E é sobre isso que eu vou falar com você hoje, amado ser. Vou trazer aqui o exemplo não de uma constelação específica que eu conduzi, mas de alguns movimentos que foram conduzidos. Então eu vou trazer aqui alguns insights e alguns fragmentos dessas constelações que eu conduzi. Muito bem. Eu abri o vídeo dizendo: mamãe, me olhe com carinho quando eu der um lugar para o meu papai no meu coração. Por quê? Porque esse movimento tem se repetido aqui no campo de constelação sistêmica. Isso por quê? Porque muitos divórcios acontecem. Muitas dissoluções de uniões estáveis acontecem, né? Tudo isso porque as famílias vêm repetindo a dor do sistema familiar, a dor dos ancestrais. Acontece que aqui, falando especificamente dos dois seres que deram a vida, no caso, para um exemplo aqui de uma constelação, de uma maravilhosa, de uma das muitas maravilhosas, é que quando o pai e a mãe se divorciaram, o papai se afastou, a mamãe ficou muito magoada, com muita raiva, ressentida, traída. E ela compartilhava dessa dor, desse sofrimento, de tudo que ela pensava a respeito do ex para a filha pequeninha. Que ele não pagava a pensão, que ele não cumpria a parte dele, que ela criou a filha sozinha. E tantas outras coisas. Em alguns casos, que seu pai eu mandei embora porque ele não gostava de trabalhar. Mas o que eu quero trazer aqui, amado ser? Não são essas questões da raiva da mãe, da mágoa da mãe pelo pai, do pai pela mãe. Não. Porque isso também é muito mais profundo. Isso vem de muito antes. Mas a questão aqui, o X da questão é que quando uma mãe, ou o pai também, tá? Não tô tomando um partido aqui, fala tudo isso do ex para a filha, a alma dessa filha, dessa criancinha, desse ser em desenvolvimento, né? Porque a criança é um adulto em desenvolvimento, está se desenvolvendo para se tornar um adulto. Quando ela fala tudo isso e fica repetindo isso para a criança, ela toma a dor dessa mãe, ela se identifica com a dor dessa mãe
e ela vai excluindo esse papai do coração. E ela se torna o masculino da família, quer proteger essa mãe. Ela se torna forte da família, quer salvar a mãe e exclui o papai do coração. Acontece que na vida adulta, isso se manifesta da seguinte maneira: uma filha que excluiu o papai do coração, ela tende a atrair para a vida dela, falando do relacionamento amoroso, parceiros idênticos ao pai que ela excluiu do coração, não ao papai que ela idealizou. Por quê? Porque nesse caso aqui, desse divórcio, por exemplo, onde o pai foi ausente emocionalmente e fisicamente, a menina se torna a filha do pai ausente. E fica ouvindo a mãe o tempo todo, lembrando ela de tudo de não legal que o pai é, que na cabeça da mãe ele é, né? Todas as qualidades que ele não tem, vamos colocar assim. Então aquilo fica martelando na mente dessa criança, que é uma pessoa em desenvolvimento, um adulto em desenvolvimento. E ela leva tudo isso para a vida adulta dela. Então ela vai projetar isso no mundo, essa falta de pai. E ela vai fazer movimentos inconscientes e vai atrair para a vida dela parceiros amorosos idênticos ao pai que ela excluiu do coração, não ao pai que ela idealizou, especificamente. E também ela pode buscar por um parceiro amoroso que represente um pai para ela. Ela busca por um pai, ela não busca, na verdade, por um parceiro. Veja, parceiro amoroso é uma coisa, pai é outra, ok? Então ela quer preencher aquele vazio que ficou, certo? Tudo isso porque ela excluiu o papai do coração. Ademais, os outros movimentos que acontecem. Essa mulher, agora a mulher que tem essa criança ferida dentro dela, que só ouviu coisas ruins a respeito do pai, ela se torna uma guerreira, carregando a dor dessa mãe, tentando salvar essa mãe, com o pai bem longe do coração dela, né? E a energia masculina dela nas alturas, porque ela assume aquele lugar do masculino, ok? Mas ela não sabe colocar limites. Ela tem medo do mundo. Porque essa jornada que nos ensina é a energia do pai. Não é o pai especificamente que tem que estar ali nos ensinando isso. Mas quando nós temos um pai saudável dentro de nós, por mais que ele tenha sido ausente, ou fisicamente, ou emocionalmente, mas se a gente cresce com esse pai saudável dentro de nós, nós temos a energia masculina saudável dentro de nós, certo? Então, quando o pai é doente dentro de nós, né, com tanta coisa negativa a respeito dele que ficamos sabendo, a gente exclui ele do coração, a gente não sabe colocar limites, a gente tem problema com a autoridade, a gente se torna guerreira, um trator mesmo, resolve tudo na espada, né? No chicote, porque a gente assumiu o masculino da família. E a vida de uma mulher nessa posição é muito pesada. E é muita dor, é muito sofrimento. Entende? Perceba, eu comecei a falar de um pai e uma mãe que se divorciaram. Um homem e uma mulher que se divorciaram. E de uma criança que ouviu a infância inteira a mãe buzinando na mente dela tudo que ela via de negativo no pai da menina. E o que resulta na vida adulta dessa mulher que tem essa criança ferida dentro dela. Tá me acompanhando, ser de luz? Deixa um comentário aqui embaixo do vídeo para me dizer se você tá me acompanhando, se eu me fiz entender, tá bom? Então, esse é o desafio da menina, da filha de pai ausente, que para completar ouviu a mãe ali buzinando no ouvido dela. Por quê? Além de ela ouvir a mãe falando, ela já se sente abandonada pelo papai, traída pelo papai. Ela já tem a ferida do abandono, a ferida da rejeição. E mais a mamãe ali para lembrá-la de tudo que nem diz respeito a ela. Tá bem? Ok, volto a dizer. Não estou culpando a mãe, eu estou trazendo exemplos de movimentos que eu vi no campo sistêmico.
E não só no campo sistêmico, como advogada eu vi muito isso também. A culpa é da mãe? Não é não, ser de luz. Porque essa mãe também tem uma criança ferida dentro dela. Na verdade, ela está repetindo na vida dela o que já aconteceu com a mãe dela. É a repetição de padrão, é sistêmico. Eu não julgo ninguém, nenhum membro do sistema familiar não, porque eu sei das coisas que acontecem aqui, dentro dos sistemas familiares. Tá bom? Sou apenas uma facilitadora. Ok, o objetivo aqui é te levar a consciência, né? Muito bem. Tudo bem, consteladora, você trouxe os problemas. Como é que sai desse emaranhado? Como é que resolve isso? O caminho de solução aqui, amado ser, como eu gosto de dizer, que foi o caso de algumas constelações que eu conduzi, que eu tive a honra, o privilégio de conduzir, foi essa menina. Eu digo menina porque é a criança interior dentro da mulher de 30, 40, 50 anos. Ferida. Caminhar em direção ao papai. Primeiro, resolver as questões com a mamãe, devolver para a mamãe o que é dela, deixar com a mamãe o que é da mamãe. E dizer para a mamãe, mamãe, me olhe com carinho quando eu der um lugar para o meu papai no meu coração. Por quê? Porque a menina precisa da permissão da mãe para caminhar em direção ao papai. Porque enquanto a mamãe ficava repetindo tudo de negativo que o pai era na cabeça da mãe, a menina não se sentia autorizada para dar um lugar para o papai no coração. Percebe, ser de luz? Bert Hellinger já nos ensinou isso. É a mãe que dá permissão para que o filho, a filha, caminhe em direção ao pai. Essa é a permissão. É dizer... Seu pai é seu pai, meu ex-marido é meu ex-marido. Deixa comigo o que é meu, minha filha. Carrega com você o que é seu. O que é meu e do seu pai, eu resolvo. Eu fiz as minhas próprias escolhas, isso não é problema seu. Esse posicionamento é o posicionamento de uma mãe saudável, que sabe o papel dela na vida da filha. Entende? Mas quando a mamãe está muito doente, cheia de traumas, repetindo um padrão da mãe dela já, ela não sabe fazer esse movimento com a filha. E foram esses movimentos que foram feitos aqui no campo sistêmico. Então, depois de resolver as questões com a mamãe, a filha caminha em direção a esse pai e dá um lugar para esse pai no coração. Entendendo que ela é 50% esse pai. Entendendo que é impossível ela excluir esse pai do coração porque é metade de quem ela é. E a mãe também deixa claro para ela, eu amo os 50% pai que você é. Porque quando uma mãe ou um pai fala mal desse pai ou dessa mãe para o filho, está falando mal de 50% de quem o filho é, o filho, a filha. Percebe? Está me acompanhando, ser de luz? A criança entra em conflito interno, a alma se fragmenta. Ela entra em guerra com 50% de quem ela é. Percebe isso? Isso não é só filosofia sistêmica. Isso é ciência. Porque as nossas células são 50% pai e 50% mãe. Entende? Aliás, a epigenética e toda a ciência já comprova tudo que Bert Hellinger descobriu por meio dos fenômenos. Tá bom, amado ser de luz? Leia Dr. Bruce Lipton, A Biologia da Crença. Leia. E você vai entender um pouco mais do que eu estou falando aqui. Ok, amado ser? Ok. Então, esse aqui foram os movimentos que foram feitos. Alguns movimentos. Não foi só isso. Porque uma constelação sistêmica, ela dura 1h30, 2 horas. Depende dos movimentos do campo sistêmico. Tá bom? Mas aqui eu tô te trazendo uma síntese, como a gente diz no direito, para você entender os movimentos. E quais foram os caminhos de solução. Resolver as questões com a mãe, resolver as questões com o pai, dar um lugar para esse pai no coração. Aceitando tudo como foi. Não é concordar com o que o pai fez ou deixou de fazer. É aceitar que não pode mudar. Ok? Tudo bem. Fazendo isso, essa filha faz o quê? Ela libera o fluxo da vida. Ela permite que a vida, que veio muito antes dela e dos pais dela, ou seja, que veio lá dos ancestrais dela,
passe e atravesse esses pais e chegue nela, para que ela vá para a vida com leveza. Tudo bem? Tá conseguindo acompanhar o raciocínio? Então, resumidamente, esses foram os movimentos, ok? Aí a menina toma a força do pai, toma a força da mãe, dá um lugar para esse pai no coração, sem se sentir culpada, né? Sem se sentir responsável por salvar os pais, querer resolver as coisas dos pais, porque senão acaba repetindo um relacionamento amoroso como foi o dos pais. Por quê? Porque está tentando consertar o que passou, né? Inconscientemente. Tudo isso que eu coloquei aqui são movimentos inconscientes. É chocante o que a gente vê no campo sistêmico, porque a gente é conduzida de uma forma inconsciente. São dinâmicas ocultas, ok? Não estamos percebendo, estamos agindo totalmente inconscientes, sendo guiados por lealdades invisíveis, que no caso aqui a filha era leal à mãe, certo? E excluía o pai. Exclusão é inadmissível no sistema familiar. O sistema vai buscar por uma compensação. Todos fazem parte do sistema familiar. É muito profundo, gente. Quando eu começo a pensar em todas as consequências aqui, eu ficaria aqui umas 3 horas para falar o mínimo para vocês. Mas aqui eu preciso delimitar o tema, né? Senão o vídeo fica longo demais. O importante é, você entendeu o que eu compartilhei aqui? Ficou claro para você? Como que eu vou finalizar isso aqui? Eu vou te dizer o seguinte, para você que é mamãe, que é papai, que está me assistindo, para você que é filho de um pai e de uma mãe, porque todos nós nascemos de um pai e de uma mãe, não é mesmo? Tenha em mente que ex-marido, ex-mulher, ex-esposa, ex-companheiro, ex-companheira existe. Ex-pai não existe. É impossível. Quem se separa é o homem e a mulher. O pai e a mãe seguem vivos e juntinhos dentro dos filhos. Não tem como separar. Não existe ex-papai, ex-mamãe. Eu não tenho como separar as minhas células e dizer Dona Rosa para um lado, seu Antônio para o outro. Quando eu fiz isso, quase que eu parti dessa. Entendeu, amado ser de luz? Então é isso. Fica aqui a dica, fica aqui esse compartilhar. Eu espero ter contribuído um tantinho assim com a sua expansão da consciência. Para você que é mamãe, para você que é papai, é com todo o amor do meu coração que eu compartilho isso com você. Não permita que os seus filhos repitam os seus sofrimentos. Tome consciência, se cure. Quando você se cura, você libera os seus filhos. Preste atenção nos seus movimentos. O que é seu, é seu. O que é do seu marido, ou ex-marido, parceiro, ou ex-parceiro, é dele. É coisa de grande. Os filhos não são responsáveis por resolver as coisas dos adultos, dos grandes, de quem veio antes. Os filhos são pequenos, os pais são os grandes. E dão conta de carregarem os próprios pesos. Copiou, amado ser? Virou a chave? Gostou do vídeo? Curta! Comenta. Quando você curte, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e vai levá-lo a mais pessoas que estejam precisando, que gostem do tema, do assunto. Isso daqui, querido ser de luz, é um assunto de utilidade pública. Só vamos ter uma sociedade curada no futuro se a gente começar com essa cura aqui agora. Parar em nós o que aconteceu lá atrás. Acaba aqui. É isso que você tem que dizer. Acaba em mim. Daqui não passa. Entendeu? Você tem esse poder. Eu desejo que o Criador te conceda clareza para você chegar ao entendimento, absorver tudo que eu compartilhei aqui para você poder agir melhor. Fazer os seus movimentos com consciência. Se precisar de ajuda para te conduzir, vou deixar o meu link de contatos embaixo deste vídeo, amado ser de luz. Eu estou à disposição. Me procura. Vamos todos juntos evoluir, curar, nos expandir. É para isso que a gente está aqui. Para lembrar quem somos, para criar, para nos curar. O primeiro propósito da nossa vida neste planeta é nos curarmos. Depois vem outros propósitos.
Um beijo. Fique com o Criador. Eu vejo você sempre.